Olá, começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e o nosso salmo de hoje, a nossa reflexão de hoje, melhor dizendo, está dentro do Salmo 145. Dentre as citações do Salmo, eu gostaria de trabalhá-la hoje, de refletir sobre ela hoje, que é quando lá dentro do Salmo o salmista diz assim, eu até diria que o salmista faz uma grande invocação, dizendo que o Senhor, Ele abre os olhos dos cegos ou aos cegos e ao mesmo tempo Ele ergue do chão os que estão caídos. Sabe que quando a gente pensa a partir dos Salmos, a gente sempre tem uma preocupação ou até mesmo a primeira ideia que a gente sempre tem dos Salmos é esta ideia do louvor. E nós às vezes queremos fazer uma separação que na verdade os Salmos não apresentam. Porque dentro de um mesmo Salmo existem algumas petições e existem algumas ações de graças a serem feitas e a serem apresentadas. Isso de acordo com a inspiração e do momento em que o salmista está vivendo. Hoje, por exemplo, o senso de justiça talvez estivesse falando um pouco mais alto no coração deste salmista. Isto porque quando se menciona que existe alguém que precisava ver e enxergar, era sinal de que para ele, naquela realidade ou naquela sociedade, muitas coisas estavam encobertas aos olhos do Senhor. Olha que interessante isso. E às vezes nós nos esquecemos desse detalhe, de que o salmista tem uma compreensão exata daquilo que está acontecendo na sua sociedade. É como se ele estivesse fazendo um convite a mim e a você para também olharmos ao redor e perceber de fato, será que não está havendo no nosso meio hoje uma ausência desse olhar diferente para a realidade em que nós estamos vivendo? Será que nós não estamos um pouco percebendo que talvez poderíamos fazer mais do que fazemos dentro de uma comunidade ou até mesmo na sociedade, no nosso trabalho, onde quer que a gente viva, mas talvez falte em nós essa percepção. Precisamos ver mais do que estamos vendo. O salmista tem essa compreensão porque para ele Deus é aquele que está em todos os lugares e Deus é aquele que vê e percebe todas as realidades. E se Deus percebe todas as realidades, Ele vê tanto aquelas que não são boas quanto aquelas que são. E a partir disso existe aquilo que Deus e o salmista também junto apresenta a cada um de nós, o discernimento e a sabedoria diante das coisas que nós estamos vivendo. Nem sempre nós trazemos isso como uma realidade ou como uma verdade para nós. Seria importante que começássemos a fazer isto. É claro que não é tão simples assim, a gente precisa a cada dia aprender um pouco mais, principalmente agora em relação aos salmistas. Aprender um pouco mais dentro dessa vontade de Deus, aquilo que nós precisamos fazer. E aí a gente sempre vai cair naquela máxima de que nós precisamos, no nosso cotidiano, fazer aquilo que nos compete fazer, realizar aquilo que nos compete realizar. Só que a diferença é, nós como cristãos precisamos oferecer mais e ir além daquilo que as pessoas normalmente fazem. Porque se não for assim, não tem muito sentido fazer. Eu falo em relação ao nosso ser cristão, principalmente ao nosso ser católico. Viver especificamente e fazer além daquilo que as pessoas fazem. Se nós procurarmos e entendermos isso, certamente vamos ir de encontro àquilo que o salmista nos apresenta. O Senhor é aquele que sempre está abrindo os olhos dos cegos, porque quer que eles vejam além, até então, aquilo que não tinham visto. E ao mesmo tempo aquele que ergue os caídos, justamente para fortalecer aqueles que em algum momento da sua vida estão desanimados. Receba então a bênção de Deus para você e para toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.